E aí galera, tô aqui para fazer um vídeo a respeito de um pedido aí, de um review do Amazfit GTR Lite, tá? Foi o pedido do inscrito Felipe Camargo. Eu fiz um vídeo de unboxing e aí ele pediu para fazer um review rápido do aparelho aí. Vou fazer um review, explicar algumas coisas simples, tá? Agora eu já carreguei ele, tá 100% e tal, tô usando já faz um bom tempo. Eu consigo notar que o relógio é muito resistente, tá? Eu já derrubei ele algumas vezes, já bati em parede. E a única marquinha que ele tem até agora, acho que é esse risquinho aqui, ó, praticamente. E acho que no vidro deve ter algum detalhezinho, mas é muito difícil de ver. Bom, vamos lá. Ele está no modo de economia, vou tirar aqui o modo de economia. Tô fazendo uns testes para ver se o modo de economia dura muito tempo. Aparentemente sim, que já tem mais de um dia que eu carreguei e ainda está em 100%. Eu estou usando ele. Vou tirar aqui do modo de economia. Beleza. Eu coloquei umas watch faces diferentes, já testei várias watch faces. Nunca tive problema com o relógio quanto às watch faces. Eu uso o aplicativo Amazfit Watch Faces. Amazface, se eu não me engano. Eu tenho que ver direitinho aqui, mas depois eu deixo o link aí do site na descrição. Bom, o relógio em si tem um sistema simples, tá? O que me pediram para falar principalmente são das funções. Então vamos lá. Botão aqui, principal para acender a tela, apagar. Apertou e segura, você vai ter as opções aí de desligar e reiniciar, só. Tá? Um pouquinho diferente de alguns outros modelos já nessa versão. O sistema já está em português nesse caso aqui, tá? Esse outro botão aqui de baixo, ele é um botão de atalho. Ele só funciona para um atalho, no caso usando o aplicativo oficial. Tem algumas outras aplicações, tipo a aplicação Notify. Acho que é Notify, deixa eu só ver aqui, ó. Notify for Amazfit. É uma aplicaçãozinha bem diferente, ela tem bastante funções, eu vou mostrar um pouquinho dela também. Eu estou usando mais ela, tá, do que o próprio aplicativo da Amazfit, o Zip. Não estou usando muito ele porque ele tem poucas funções. Eu tenho que usar os dois, eu prefiro usar os dois porque ele tem um controle melhor do relógio. E eu uso também esse Notify para fazer mais funções, porque realmente tem pouca coisa nessa aplicação aí da Amazfit, infelizmente, tá? Tem poucas watch faces e tudo mais, então vale a pena você usar outras aplicações. Só para só para marcar os pontos, tá? A pulseira dele é confortável, bem confortável. Isso aqui é de metal, tá? A fivela dele. O que é um ponto um pouco negativo, que ela ser de metal é um pouco negativo, por quê? É bonito? É, mas por exemplo, eu fui pra piscina com o relógio, aí eu encostei na beirada da piscina com o pulso e olha aí o que eu fiz. Já arranhei tudo aqui. Não é que é frágil, mas chão de piscina, sabe como é que é? Piso em volta da piscina tem que ser alguma coisa assim, que não deslize muito, então é muito áspero. Eu acabei estragando o relógio. Estragando um pouco da pulseira, é só um detalhe, mas eu sou bem chato quanto a isso. Bom, o relógio em si não arranhei, não tive problemas, tá? Construção ótima, não tenho o que reclamar, o relógio não teve problemas até agora. Já vi o pessoal reclamando de outros modelos que desligam sozinho, ó. Chegou até uma notificação aí, ó, para quem quer ver as notificações. E essa notificação aqui, ela tá modificada, tá? Pelo aplicativo Notify. Mas daqui a pouco falo disso. Vamos lá. Essa watch face não é oficial, tá? Então eu peguei nas aplicações aí que eu tenho. Ele vem com essa daqui, já no relógio. Essa outra aqui também, tá? Vem uma digital e uma analógica dentro, já no relógio, já para você usar. Vou só focar aqui direitinho que tá meio ruim aqui o foco. Beleza. Aí eu prefiro sempre colocar uma outra, porque eu não gosto muito dessas que vem. Elas são bem feias, na verdade. Bom, seguindo aqui, vamos usar o que nós temos. Para a direita, a gente tem o contador de passos. Vai mostrar aí os passos do dia, as calorias perdidas e tal. Se você colocar uma meta, ele vai completar esse ciclo aí. Depois a gente tem o batimento cardíaco, tá? Tá aqui, tá funcionando, tô tentando medir, mas não tô com o relógio no pulso, então não vai medir. Se você clicar aqui, ele vai mostrar mais algumas informações, tá? Durante o dia, como foi e tal. E o dos passos também. Ele tem um histórico aí da sua semana. Tá, deixa eu ver aqui, da semana. Tem o histórico dos passos e o dia de hoje, no caso, tem esse histórico aí. E as calorias e quantos quilômetros, quantas vezes ficou sentado por muito tempo, tem mais algumas informações. Coisa simples. Tá?
Então, puxou para a esquerda, ele vai vir os batimentos, para a direita os passos, mas aí ele gira, não tem problema. Bom, vamos ao menu. Menu aqui. A gente vai ter uma ordem, tá? Você pode colocar a ordem que você quiser, não é especificamente sempre nessa ordem, na aplicação Zip você consegue modificar. Música. A função música, ela só vai fazer o quê? Ela vai dar play, pause, só. Tá? Se a música não estiver tocando, vai depender muito do seu telefone. Se a aplicação de música, a última que você usou, estiver na memória RAM, estiver ali aberta em segundo plano, ele vai começar a tocar, se você der um play aqui. Mas é muito difícil isso acontecer, porque normalmente os aparelhos fecham essas aplicações se você não estiver usando. Basicamente, o que ele faz é play, pause, vai e volta as músicas. É a mesma função de um fone de ouvido, por exemplo. Mesma coisa, não muda muito não. É basicamente um fone de ouvido, tá? E aí ele tem o volume também, o volume vai funcionar independente se estiver tocando música, tá? Ele vai mudar o volume da mídia do seu telefone, só isso. O controle de mídia não é o melhor do mundo não, tá? Então não imaginem que vai ser uma coisa muito maravilhosa. Eu mudei no celular aqui o volume, ele mudou o volume no relógio também, porque tem um sincronismo. Muda no celular, muda no relógio. Vou dar um play numa música aqui, tirar o som só para mostrar o aparelho. Vou voltar aqui. Eu estou usando o Notify, então ele meio que roubou o negócio. Ele tem essa volta que vai aparecendo aqui, ó, para mostrar em que ponto que a música tá. Eu posso dar um play na música, um pause na música, quer dizer, um play e próxima, volta também. Não faz muito mais que isso, tá? Ele não armazena música, não tem memória interna o relógio, então não vai ficar segurando arquivos e tal. Ah, eu quero colocar música no meu relógio, não vai segurar música nenhuma aqui. O Bluetooth dele é só para receber, então ele vai receber os dados do telefone e vai responder para o telefone só. Ele não vai funcionar com fone Bluetooth nem nada. Então, não tem como reproduzir música por ele. Ele só controla as suas músicas do smartphone, tá? Quer ouvir música no relógio, procura outro relógio, porque esse aqui não vai fazer isso não. Eu posso dizer que, por exemplo, o Verge faz isso, mas nem o GTR Lite nem o GTR normal fazem isso. A única diferença desse daqui pro normal, além da cor, né, que esse daqui é meio chumbo, o outro é meio preto, e às vezes o outro tem um modelo com a fivela de couro e tudo mais. Essas poucas diferenças, internamente a única coisa que muda é que esse daqui não tem GPS e o outro tem. Tá? De resto é praticamente a mesma coisa. O status aqui é aquele status dos passos, mesma coisa. Tá? Em exercício, você vai ter alguns exercícios, ele vai te falar quanto tempo ele consegue deixar você fazer esses exercícios, tá? Por exemplo, aqui no meu tem 50 horas restantes, a bateria está 100%. Tá? O foco está difícil hoje. Então, por exemplo, tem corrida ao ar livre, caminhada, pedalar ao ar livre, esteira, bicicleta ergométrica, modo piscina, não, nada em piscina, quer dizer, treinador elíptico e livre. Só tem isso, tá? Cada um vai ter suas funções adicionais. Por exemplo, corrida ao ar livre, ele vai acabar pegando o GPS. Só que ele vai procurar o GPS do meu telefone. Então eu vou ter que abrir o aplicativo do Zip no telefone e aí ele vai pegar o GPS pelo meu telefone. Ó. Vou desbloquear o telefone aqui e abrir o Zip. Ó. Ele já pegou o GPS do telefone. Tá? Então ele vai registrar GPS, mas você tem que fazer uma corrida se você quiser registrar a sua localização com o GPS, você vai ter que andar com o telefone junto. Vai ter que levar o celular junto para fazer a corrida. Tá? Tem algumas funções, então, por exemplo, meta de treino, lembrete de treinamento, pausa automática, se você parar na rua, ele para. Os gráficos em tempo real você escolhe se é ritmo ou frequência cardíaca. E aí no final ele vai gerar o gráfico para você, depois quando você acabar o exercício. Tem outros exercícios? Vamos lá, cada um tem uma coisa diferente. Deixa eu pegar um diferente aqui, ó, por exemplo. Chegou aqui a notificação do Google. Caminhada vai ser ao ar livre também, pedalar também ao ar livre. Esteira. Aqueles outros puxam GPS. A esteira não tem para que usar GPS, você tá na esteira, tá parado. Então, ele não pede o GPS. Faz as mesmas coisas, mas não pede GPS. Tá? Então, ele vai cronometrar se você, ou não vai medir se você tá indo rápido ou devagar. Ele simplesmente vai pegar batimento, praticamente só isso que ele vai fazer. Tá? A bicicleta ergométrica é a mesma coisa. Nado, eu não sei, acho que ele não pega GPS, ele só vai medir quanto tempo você vai nadar, praticamente, também não usa GPS, eu nunca usei para nada, tá? Mas basicamente isso. E o livre, ele vai contar o tempo e o esforço que você está fazendo, para medir as calorias que você perdeu, tá? De exercício é basicamente isso, tá?
Tempo. Ele vai sincronizar com o telefone, tá? Você vai decidir no telefone, na aplicação, sua localização, e ele vai sempre pegar a localização pelo telefone. Você pode especificar uma localização ou deixar o GPS procurar. Aí ele vai te dar aqui as informações do tempo de acordo com o que o seu telefone fornecer para ele, tá? De acordo com sua localização. Ele fala normalmente uma semana, mas ele vai mudando de acordo com o lugar. Se você for para algum lugar, ele muda e tudo mais. Notificações. Nas notificações, eu modifiquei elas usando o aplicativo Notify, tá? Então vai ter notificação diferente, como notificação de bateria, essas coisas aqui que ele não fazia. Mas basicamente as notificações são essas. Eu vou fazer um teste aqui com o Notify. Só mandar um teste da notificação, por exemplo, do WhatsApp. Isso é praticamente igual, tá? Aí vem um teste aqui, ó. Um teste aleatório. Vem a notificação do WhatsApp, ele mostra o logo. Vou mandar mais um aqui. Ó, mostra a notificação. Nada muito extremo, mas eu consigo ver o texto inteiro, diferente de alguns outros aparelhos, tá? Você consegue ver o texto e ver se tem mais alguma coisa na notificação. Se tiver o nome da pessoa, ele vai aparecer. Se for só um telefone, a hora que a mensagem foi enviada e tudo mais. É sempre um problema quando vem muita mensagem junto, por isso que eu uso o Notify, ó. Eu mandei 3 notificações, ó, vou mandar mais, ó. Ele fica amontoando ali embaixo, só que ele não mostra as novas, ele só mostra a notificação que eu estava. Então, por exemplo, tem várias notificações aqui, e ele só mostrou a primeira. Chegou uma, se a tela tá ligada, ele vai ficar mostrando ela. Sair da notificação, ele vai continuar mostrando a mesma notificação e falando que tem uma a mais da mesma aplicação. Infelizmente, isso é um problema. No Notify eu consigo solucionar isso, então por isso que eu estou usando o Notify. Porque no Zip, no aplicativo normal do relógio, chega uma notificação, aí chegou uma notificação do WhatsApp, mandou uma outra notificação do WhatsApp, ele vai só amontoar, vai te mostrar a primeira notificação e falar que tem mais outras. E aí você vai ter que apertar o botão para ver as outras. Já no Notify eu consigo tirar isso. Então eu recebo uma notificação e aí eu peço para ele me ignorar a notificação repetida. E aí a próxima que chegar, ele já vem outra notificação e vai mostrando cada uma nova que chega. E elas vão ficar no histórico. Se eu quiser olhar as antigas, eu posso olhar no histórico. Não fica... Daqui a 10 minutos se eu receber, por exemplo, no Zip, se eu recebo uma notificação agora e daqui a 10 minutos eu recebo outra e eu não li nenhuma, eu vou continuar recebendo a primeira notificação repetida várias vezes falando que tem mais notificação para mim ver. Só isso. Bom, vamos ao menu. Menu aqui. A gente vai ter uma ordem, tá? Você pode colocar a ordem que você quiser, não é especificamente sempre nessa ordem. Na aplicação Zip você consegue modificar. Música. A função música, ela só vai fazer o quê? Ela vai dar play, pause, só. Tá? Se a música não estiver tocando, vai depender muito do seu telefone. Se a aplicação de música, a última que você usou, estiver na memória RAM, estiver ali aberta em segundo plano, ele vai começar a tocar, se você der um play aqui. Mas é muito difícil isso acontecer, porque normalmente os aparelhos fecham essas aplicações se você não estiver usando. Basicamente, o que ele faz é play, pause, vai e volta as músicas. É a mesma função de um fone de ouvido, por exemplo. Mesma coisa, não muda muito não. É basicamente um fone de ouvido, tá? Aí ele tem o volume também, o volume vai funcionar independente se estiver tocando música, tá? Ele vai mudar o volume da mídia do seu telefone. Só isso. O controle de mídia não é o melhor do mundo não, tá? Então não imagine que vai ser uma coisa muito maravilhosa. Eu mudei no celular aqui o volume, ele mudou o volume no relógio também, porque tem um sincronismo. Muda no celular, muda no relógio. Vou dar um play numa música aqui, tirar o som só pra mostrar o aparelho. Vou voltar aqui. Eu estou usando o Notify, então ele meio que roubou o negócio. Ele tem essa volta que vai aparecendo aqui, ó, para mostrar em que ponto que a música tá. Posso dar um play na música, um pause na música, quer dizer, um play e próxima, volta também. Não faz muito mais que isso, tá? Ele não armazena música, não tem memória interna o relógio, então não vai ficar segurando arquivos e tal. Eu quero colocar música no meu relógio. Não vai segurar música nenhuma aqui. O Bluetooth dele é só para receber, então ele vai receber os dados do telefone e vai responder pro telefone só. Ele não vai funcionar com fone Bluetooth nem nada. Então não tem como reproduzir música por ele. Ele só controla as suas músicas do smartphone, tá? Quer ouvir música no relógio, procura outro relógio, porque esse aqui não vai fazer isso não. Eu posso dizer que, por exemplo, o Verge faz isso, mas nem o GTR Lite nem o GTR normal fazem isso. A única diferença desse daqui pro normal, além da cor, né, que esse daqui é meio chumbo, o outro é meio preto,
e às vezes o outro tem um modelo com a fivela de couro e tudo mais. Essas poucas diferenças. Internamente, a única coisa que muda é que esse daqui não tem GPS e o outro tem. Tá? De resto, é praticamente a mesma coisa. O status aqui é aquele status dos passos, mesma coisa. Tá? Em exercício, você vai ter alguns exercícios, ele vai te falar quanto tempo ele consegue deixar você fazer esses exercícios. Tá? Por exemplo, aqui no meu tem 50 horas restantes, a bateria está 100%. Tá? O foco está difícil hoje. Então, por exemplo, tem corrida ao ar livre, caminhada, pedalar ao ar livre, esteira, bicicleta ergométrica, modo piscina, nada em piscina, quer dizer, treinador elíptico e livre. Só tem isso, tá? Cada um vai ter suas funções adicionais. Por exemplo, corrida ao ar livre, ele vai acabar pegando o GPS. Só que aí ele vai procurar o GPS do meu telefone. Então eu vou ter que abrir o aplicativo do Zip no telefone e aí ele vai pegar o GPS pelo meu telefone. Ó. Vou desbloquear o telefone aqui e abrir o Zip. Ó. Ele já pegou o GPS do telefone. Tá? Então ele vai registrar GPS, mas você tem que fazer uma corrida se você quiser registrar a sua localização com o GPS, você vai ter que andar com o telefone junto. Vai ter que levar o celular junto para fazer a corrida. Tá? Tem algumas funções, então, por exemplo, meta de treino, lembrete de treinamento, pausa automática, se você parar na rua, ele para. Os gráficos em tempo real, você escolhe se é ritmo ou frequência cardíaca. E aí no final ele vai gerar o gráfico para você, depois quando você acabar o exercício. Tem outros exercícios? Vamos lá, cada um tem uma coisa diferente. Deixa eu pegar um diferente aqui, ó, por exemplo. Chegou aqui a notificação do Google. Caminhada vai ser ao ar livre também, pedalar também ao ar livre. Esteira. Aqueles outros puxam GPS. A esteira não tem para que usar GPS, você tá na esteira, tá parado. Então ele não pede o GPS. Faz as mesmas coisas, mas não pede GPS. Tá? Então ele vai cronometrar se você, ou não vai medir se você está indo rápido ou devagar, ele simplesmente vai pegar batimento, praticamente só isso que ele vai fazer. Tá? A bicicleta ergométrica é a mesma coisa. Nado, eu não sei, acho que ele não pega GPS, ele só vai medir quanto tempo você vai nadar, praticamente, também não usa GPS, eu nunca usei para nada. Tá? Mas basicamente isso. E o livre, ele vai contar o tempo e o esforço que você está fazendo, para medir as calorias que você perdeu. Tá? De exercício é basicamente isso, tá? Tempo. Ele vai sincronizar com o telefone, tá? Você vai decidir no telefone, na aplicação, sua localização e ele vai sempre pegar a localização pelo telefone. Você pode especificar uma localização ou deixar o GPS procurar. Aí ele vai te dar aqui as informações do tempo de acordo com o que o seu telefone fornecer para ele, tá? De acordo com sua localização. Ele fala normalmente uma semana, mas ele vai mudando de acordo com o lugar. Se você for para algum lugar, ele muda e tudo mais. Notificações. Nas notificações, eu modifiquei elas usando o aplicativo Notify, tá? Então vai ter notificação diferente, como notificação de bateria, essas coisas aqui que ele não fazia. Mas basicamente as notificações são essas. Eu vou fazer um teste aqui com o Notify. Só mandar um teste da notificação, por exemplo, do WhatsApp. Isso é praticamente igual, tá? Eu vi um teste aqui, ó. Um teste aleatório. Vem a notificação do WhatsApp, ele mostra o logo. Vou mandar mais um aqui. Ó, mostra a notificação. Nada muito extremo, mas eu consigo ver o texto inteiro, diferente de alguns outros aparelhos, tá? Você consegue ver o texto e ver se tem mais alguma coisa na notificação, se tiver o nome da pessoa ele vai aparecer, se for só um telefone, a hora que a mensagem foi enviada e tudo mais. É sempre um problema quando vem muita mensagem junto, por isso que eu uso o Notify, ó. Eu mandei 3 notificações, ó, vou mandar mais, ó. Ele fica amontoando ali embaixo, só que ele não mostra as novas, ele só mostra a notificação que eu estava. Então, por exemplo, tem várias notificações aqui, e ele só mostrou a primeira. Chegou uma, se a tela está ligada, ele vai ficar mostrando ela. Sair da notificação, ele vai continuar mostrando a mesma notificação e falando que tem uma a mais da mesma aplicação. Infelizmente, isso é um problema. No Notify eu consigo solucionar isso, então por isso que eu estou usando o Notify. Porque no Zip, no aplicativo normal do relógio, chega uma notificação, aí chegou uma notificação do WhatsApp, mandou uma outra notificação do WhatsApp, ele vai só amontoar, vai te mostrar a primeira notificação e falar que tem mais outras. E aí você vai ter que apertar o botão para ver as outras. Já no Notify eu consigo tirar isso. Então eu recebo uma notificação e aí eu peço para ele me ignorar a notificação repetida. E aí a próxima que chegar, ele já vem outra notificação e vai mostrando cada uma nova que chega. E elas vão ficar no histórico. Se eu quiser olhar as antigas, eu posso olhar no histórico. Não fica... Daqui a 10 minutos se eu receber, por exemplo, no Zip, se eu recebo uma notificação agora e daqui a 10 minutos eu recebo outra e eu não li nenhuma, eu vou continuar recebendo a primeira notificação repetida várias vezes falando que tem mais notificação para mim ver. Só isso. Ah, uma coisa interessante dessa Watch Face, tá? Ela
ela tem uns cliques, você pode usar o clique da tela. Então, ó, aqui é o batimento, eu vou para o batimento. Aqui é a temperatura, vou para a temperatura. Tá bem pequeno, não tá funcionando direito, beleza. O touch dele é muito bom, tá? Só que às vezes quando o botão é pequeno é meio difícil de você acertar. Principalmente eu que não tô vendo a tela direita aqui, tô vendo pela tela da câmera. Mas enfim, continuando aqui nas informações. As notificações, beleza, já mostrei. Tem um botão no final aqui para apagar tudo, que é muito útil hoje em dia. Tem alguns outros aparelhos, eu tinha uma versão anterior, você tinha que apertar uma por uma as notificações para deletar. Agora atualizaram, tem um botão deleta tudo, então é uma maravilha. Frequência cardíaca é a mesma coisa, só aquele status que mostra lá do lado. Alarme, você pode configurar os alarmes para dias da semana, tá? É muito interessante para quando você quer configurar um alarme para trabalhar. Um problema que eu vejo nesse relógio, cara, então é um relógio de mais ou menos uns 500 a 700 reais. E um relógio desse não tem som. Ele não tem saída de som nenhum, nem um bip que seja. Qualquer relógio à prova d'água tem um bip, cara. Não tem muito motivo para ele não ter um barulhinho, não faz nada. Ele só vibra. É interessante ele vibrar? Cara, é difícil alguém acordar só com um relógio vibrando no pulso. Ele dá umas 3, 4 vibradinhas ali, não é grandes coisas não, viu? Bom, vamos lá. Dá pra você modificar aqui o tempo e tal, colocar os dias da semana, se é só uma vez. Não vou mudar aqui, que é o meu despertador. Na verdade não é mais, eu não uso mais esse. É somente um, tal, dá pra fazer vários alarmes. Esses alarmes você pode configurar tanto pelo próprio relógio quanto pela aplicação, tá? O Zip dá pra configurar relógio. Em treino aqui, ele vai mostrar o status do seu treino. Por exemplo, eu tive uma caminhada. Ele pegou o GPS aqui. Não vou dizer que isso aqui foi a melhor coleta de GPS, mesmo ele tendo pego pelo celular, eu achei que ficou bem ruim, tá? Não gosto do GPS dele. Se você quer marcar por onde você andou, cara, não usa isso aqui não. Acho que não é muito para você esse relógio não. Você tem que comprar um que tenha GPS no próprio relógio, porque isso aqui não faz um bom trabalho. Eu não acho. Bom, ele marca os dados, vai marcar aqui qual foi a distância, quanto tempo você usou, quantos passos você deu, a velocidade por hora, a frequência cardíaca, a cadência, comprimento do passo, não sei como ele vai medir isso, mas tudo bem, consumo, e aqui ele tem uma zona de frequência cardíaca mostrando como foi seus batimentos, como é que estava durante o exercício, qual foi mais alto, mais baixo, como você está, beleza. Frequência cardíaca também tem um gráfico aqui, tá? Eu coloquei para aparecer o gráfico lá nas configurações e você pode deletar. E aí ele sincroniza lá com o seu celular e envia para algum lugar se você quiser, faz um histórico mais detalhado no celular, tá? Eu não vou ficar mostrando o aplicativo, que senão o vídeo vai ficar gigantesco. A diferença de caminhada ao ar livre é que ele tem o GPS e o outro não vai ter o GPS. Só isso a diferença. Lembrete, cara, a função bem inútil, tá? É inútil mesmo. Você marca um lembrete no celular, você tem que fazer o lembrete. E aí, quando você faz o lembrete, ele vai dar um toquezinho aqui no relógio e acabou. Só isso. É muito inútil. E o lembrete fica agora gravado aí até você tirar. Essa função do pai aqui é mais para quem faz muito exercício, tá? Ele vai ficar medindo, você fez exercício tantas vezes e tal, aí você vai subindo de nível. Não tenho muito como explicar isso, que é um negócio que eu não conheço tanto. Bom, aqui o fundo do relógio são as watch faces, tá? Não vou mexer nisso agora. É basicamente a mesma coisa de você apertar aqui na tela e segurar parado até ele mostrar as outras watch faces. É meio difícil de fazer, mas como você consegue é uma maravilha. Beleza. Mesma coisa. Tempo de luminosidade, você pode modificar, tá? 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8, 9, até 15. Lógico que isso vai gastar mais bateria, então é interessante você verificar o tempo que você vai usar. Esse tempo é quando você aperta o botão para ligar ou quando você levanta o relógio. Você pode ativar a função de levantar o pulso também para poder ver a hora aí. Inicialização rápida para esse botão. Você aperta ele para entrar em alguma coisa rápida. Eu coloquei as notificações. É um botão de atalho, basicamente. Always on display. Tem. Descagem aqui, digital e descagem de ponteiro. E aí você vai ter lá o relógio digital ou ponteiro. Eu não vou mostrar ele agora, não faz muito sentido ficar mostrando isso. Mas, basicamente, vou mostrar logo, sempre ativo. É o Always On. Ele vai ficar ativo aqui, ó. Vou desligar a tela e ele vai ficar aqui, ó. Tá sempre ativo. Esse relógio, ele pelo menos comigo, ele durava em torno de 2 semanas, tá? De bateria. Principalmente se você usar uma watch face escura, ele dura 2 semanas tranquilo, tá? Menos que você faça muito exercício, tem essa questão também. Quando eu ativei o Always On Display,
diminuiu no mínimo 40% do tempo da bateria. Então, em uma semana, no máximo 10 dias, eu já estava tendo que carregar o relógio de novo. E ele demora para carregar, tá? Isso é um fato. Demora muito para carregar, ele carrega via USB e demora muito. Demora umas 2 ou 3 horas para carregar uma bateria de um relógio se eu não me engano, acho que tem 300 mAh ou 400, alguma coisa assim. Não é muita bateria, demora demais para carregar. Sobre o sistema, a versão do meu aqui é 1.0.2.06, tá? O endereço do Bluetooth, tá? O regulamento, reiniciar, desligar e restaurar a configuração. No relógio, o que mais tem é esse aqui, cronômetro, que é uma função que eu acho que deveria ficar mais fácil no menu. Bom, temos aqui o cronômetro, coisa simples. Acho uma falha muito grande isso aqui. Por exemplo, estou no cronômetro, certo? Olha só. Eu não consigo fazer mais nada além de dar play e pause no cronômetro ou adicionar marcas. Se eu quiser ver a hora enquanto eu estou no cronômetro, esquece. Para você fazer alguma coisa, você tem que esperar o cronômetro, ou você só usa ele, ou você ativa o Always On Display para esperar ele apagar e aí você vê a hora, ou então você encerra o cronômetro. É o único jeito de sair do cronômetro. Ele não consegue rodar o cronômetro de fundo. Coisa que qualquer reloginho básico faz. Eu acho muito ridículo. Nenhuma dessas três funções, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. A contagem regressiva também. É a mesma coisa. Você usa ela, você não consegue fazer mais nada enquanto você está na contagem regressiva. É bizarro, mas é verdade. Você consegue colocar outros números além dos que já existem, tá? Você pode fazer uma contagem específica sua. E tem o encontro celular. Ele vai fazer o celular fazendo barulho aí, só isso. Então, das funções do relógio, não tem muito mais para mostrar. O que a gente tem agora? A aplicação. Tá? Vou pegar do celular aqui. O aplicativo, que ele tem basicamente o Zip, tá? O Zip é o oficial. Esse aqui, ó. Essa aplicação aqui, ele vai sincronizando com o relógio de tempos em tempos. Ele vai mostrar calorias que você gastou, o tempo que você dormiu. O relógio conta bem o tempo de sono, tá? Tá contando agora o sono REM também, ele não contava isso. Ele faz uma bela contabilização aqui do seu sono. Então, essa é uma das funções que eu mais uso. Praticamente eu uso ele mais para contar meu sono do que para outras coisas. O que a gente tem mais aqui, ó? Tem as informações do pai, dessa aplicação, que é para fazer gerenciamento, se você fez algum exercício durante a semana e tal, os dias. Aqui tem um monte de funções, mas aí você tem que comprar outros aparelhos, por exemplo, comprar uma balança, algum outro tipo de leitor de dados da própria Amazfit ou da Xiaomi, né? Então vamos lá, aqui embaixo você consegue trocar, tem mais algumas configurações, nada muito exagerado, tipo alarme, lembrete, encontrar o dispositivo. Você manda ali um aviso, ele vai ficar vibrando ali o telefone, para ouvir o barulhinho dele vibrar. Talvez dê para ouvir aí. Vai acabando com a bateria, quanto mais ele vibra, mais a bateria gasta. Bom, modo vibrações e tal, pouca coisa, nada muito interessante. Ele recebe chamadas, tá? Mas como eu falei, não tem microfone e nem saída de som. Ele vai vibrar quando você recebe uma ligação e aí você vai simplesmente ter as opções ali de enviar uma mensagem pré-estabelecida que você pode configurar no telefone, aqui pelas chamadas, dar um alerta, alguma coisa assim. Ou então você pode desligar a ligação. É só isso que você pode fazer pelo relógio. Eu vou ver se eu consigo mostrar na outra aplicação aqui. Outras configurações é que são no aplicativo aqui é o seu perfil, tá? A bateria, ó, tava um dia com ele em 100% usando no modo de economia. Desativei o modo de economia, fiquei muito tempo com a tela ligada, apertei a vibração umas vezes e já perdi 1% de bateria. Mas ainda assim, tem um dia já tranquilo, sem muitos problemas, tá? Então vamos lá. Configurações aqui, desbloqueio de tela, configuração de watch face, basicamente tudo que já tinha lá no relógio. Tá? Tem algumas coisinhas a mais, detecção, o pulso, se você usa direita e esquerda, se você quiser compartilhar a frequência cardíaca com outra aplicação. Se o relógio é detectável para outros aplicativos, no caso eu uso o Notify, como eu falei, então eu tenho que deixar ele em alguns momentos detectável. E também o Bluetooth dele fica detectável naquele caso ali. Levantar o pulso para ver as informações, você escolhe o horário. Os tipos de detecção de frequência cardíaca tem alguns, tá? Para você utilizar, porque a detecção de frequência cardíaca também gasta um pouco de bateria. Um pouco não, né? É o que mais gasta bateria. Então, se você deixar ele para verificar o tempo todo, assim como eu deixo, esse aqui é o máximo dele, tá? Detecção automática e
e assistência de sono, que ele vai detectar a sua frequência cardíaca durante o sono. Isso gasta bastante, mas eu prefiro deixar porque para isso ele não é só um relógio para mim, ele é um aparelho para monitoramento. Então, se ele não monitora nada, está servindo para o propósito dele. Senão eu tinha comprado só um relógio, né? Um toque padrão, tem umas vibrações que você pode modificar. Execução em segundo plano é da própria aplicação no telefone, configuração de clima, restrições de pareamento para outras aplicações do Achar, e aqui faz a atualização. Só isso. Um dos grandes problemas que eu vejo nessa aplicação aqui é que, por exemplo, eu tenho dois relógios, eu tenho o GTR Lite e o Verge Lite. Se eu for usar o Verge Lite, eu tenho que desconectar o GTR Lite. Se eu desconectar o GTR Lite, eu perco as informações do dia e começo zerado no Verge Lite. Então, por exemplo, isso aqui que eu já fiz hoje, o que eu já usei hoje aqui na aplicação, o que eu já fiz, os passos que eu dei, se eu desconectar o relógio, ele vai zerar o que eu fiz aqui. E aí ele vai começar tudo do zero no outro relógio. Então ele não sincroniza isso, eu acho muito falho isso. Infelizmente assim. Bom, não tem muito mais o que ver, né? A aplicação é basicamente isso. Notify, eu vou só mostrar aqui a carinha da aplicação, tá? É essa daqui, ó. Esse aplicativo aqui. Ele também coleta praticamente os mesmos dados, não muda muito. Ele tem uns a mais aqui, mas não é muito útil. Só que ele faz o gerenciamento bem melhor, então não tem muito o que dizer. Ele faz gerenciamento do sono também, tem mais informações, ele coleta mais dados, não sei de onde ele tira os dados a mais que ele coleta, mas tudo bem. E ele tem mais funções para as notificações, como corrigir aquele problema que eu falei, das mensagens ficarem se amontoando. Por ele eu posso usar os mostradores do outro site, tá? Que é esse site aqui que eu falei, ó, amazfitwatchfaces.com. Eu posso clicar aqui e fazer um login lá no site pelo próprio navegador da aplicação. E aí ele já baixa as watchfaces aqui, daqui mesmo, dessa aplicação, você já adiciona a watchface no celular. Você não precisa ir em outra aplicação, baixar a watchface no telefone e depois usar algum aplicativo para converter e instalar e tal. Ele faz tudo por aqui. As configurações de chamada eu tenho aqui também. Eu posso ver aqui as chamadas, eu posso fazer um teste aqui, ó, para vocês verem a chamada como ela chega. Ela chega assim, ó. Aí eu tenho como silenciar só, que ele vai silenciar no telefone, no caso dessa aplicação, né? Eu posso silenciar no telefone e também posso desligar a chamada. Só isso. É só isso que ele vai fazer. Tá? Não tem muito mais configuração. Lembretes, Alexa não funciona isso aqui ainda. E algumas ferramentas a mais. Ele tem muita função nessa aplicação. Eu comprei a versão paga porque eu acho que ela foi bem mais útil do que a aplicação oficial. Beleza? Bom, então basicamente era isso aí. Era para ser um vídeo curto, mas ficou muito grande, mas quem quer uma informação completa tá aí, não tem muito mais o que falar, a menos que eu vá abrir a aplicação e mostrar ponto a ponto, tá? Mas não faz muito sentido. É mais fácil alguém instalar ela e testar, porque você nem precisa do relógio para testar a aplicação, tá? Então, basicamente isso. Valeu aí, falou, dê um joinha e se inscreve no canal aí. Falou!